Esta é a oração mais conhecida da Bíblia, uma oração modelo que o Mestre deixou para nós e que reúne adoração, petição e confissão de pecados. Leia a oração do Pai Nosso que está registrada lá em Mateus, capítulo de número 6, versículo 9 em diante. Confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. Então, sem perda de tempo, nós vamos mergulhar. Primeira lição: os discípulos não pediram para aprender sobre milagres, mas sim sobre oração. Em Lucas capítulo 11, versículo 1, dois discípulos, talvez representando o grupo, pediu para Jesus ensinar eles a orar. Não sabemos qual era o discípulo, irmãos, mas ele está preocupado, talvez seja uma preocupação do grupo, com a causa da oração. É claro que não basta apenas a gente aprender sobre oração, mas também praticar, viver uma vida de oração. Mesmo assim, irmãos, o pedido do discípulo merece aplausos. Há coisas que nós precisamos saber sobre a oração, como, por exemplo, a importância da oração para a nossa vida, quais são os benefícios que a oração nos traz, quanto tempo nós devemos orar, qual é a postura que a oração exige de nós. São informações, irmãos, preciosas que nos conscientizam em relação ao hábito da gente estar sempre orando. Então, esteja sempre aprendendo e exercendo a oração na sua vida. Segunda lição: não é errado orar em público, errado é orar só em público. Olha só, irmãos, antes de Jesus falar da oração do Pai Nosso, Jesus falou da oração do quarto fechado no versículo 6. Amém? A oração do Pai Nosso, irmãos, aponta para uma oração em público que Jesus está fazendo naquele momento. Tanto é que Jesus diz Pai Nosso, porque ele está em grupo. Não é errado orar na igreja, é errado orar só na igreja. Em Marcos 1,35 diz que Jesus estava orando em particular com Deus. Antes da sua vida de oração pública, você precisa de uma vida particular de oração com Deus. Automaticamente, quando vemos alguém orando em público, a gente imagina o seguinte: essa pessoa tem vida de oração no particular com Deus. A gente pensa, a pessoa ora em casa, mas nem sempre é assim. Então, fico alerta: a sua oração pública precisa estar de mãos dadas com a sua oração do quarto fechado, com a sua oração do secreto. Caso contrário, a oração pública ganhará tons de hipocrisia. Terceira lição: coloque os interesses de Deus na frente dos seus. Na oração do Pai Nosso, irmão, Jesus coloca os interesses de Deus na frente primeiro. Amém? Ele diz nos versículos 9 e 10, Pai Nosso que estás nos céus, ou seja, o Pai Nosso vem primeiro, aí depois vem santificado seja o teu nome, ou seja, o nome, a pessoa de Deus precisa ser exaltado na minha vida. E depois ele conclui dizendo, venha o teu reino e faça a tua vontade, ou seja, a sua vontade é superior à minha, os seus interesses são superiores, são maiores e mais altos do que o meu. Aí ele termina, assim na terra como no céu. Com isso, irmãos, eu aprendo que não há problema nenhum em apresentar as nossas necessidades a Deus. O problema, sabe qual é? É colocar nossas vontades acima das vontades de Deus, a ponto de não dizer, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Um escritor conhecidíssimo chamado Robert Lau diz, a oração é um instrumento poderoso, não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. Então, Deus vem na frente das nossas orações.
Quarta lição: oração não é repetição. Olha só, irmãos, Jesus não deu essa oração para ser memorizada e recitada em determinado número de vezes. Não foi isso. A ideia não é repetir, tanto é que no versículo 7, Jesus diz o seguinte: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo fato de falarem muito, serão ouvidos. Irmãos, o propósito da oração do Pai Nosso é servir de modelo para as nossas orações e não substituta das nossas orações. Modelo é uma coisa, substituto é outra. É adicionar a essência, é isso que a gente tem que fazer, adicionar a essência da oração do Pai Nosso nas nossas orações. Na oração do Pai Nosso, a vontade de Deus vem primeiro, então na sua também deve vir primeiro. Na oração do Pai Nosso, o nome de Deus, ou seja, a pessoa de Deus é exaltada, então você precisa exaltar a Deus também em suas orações. Que nossas orações sigam o modelo estabelecido por quem viveu uma vida inteira de oração, Jesus. Quinta lição: me governe, venha o teu reino. Quando Jesus disse, irmãos, venha o teu reino, ele estava dizendo o seguinte, ele se referia ao governo de Deus em nós, atraído pela oração. Dizer venha o teu reino é dizer reina dentro de mim, governe minhas ações, governe a minha mente, governe o meu coração, para que eu não seja governado por minhas inclinações e pecados. A oração, irmãos, é o caminho pelo qual o governo de Deus vem até nós. Que Deus te governe, sabe por quê? Porque se Deus não te governar, outras coisas vão te governar. Amém? Eu tenho certeza que você quer que Jesus reine e governe todo o teu ser. Então, ore e entregue para Deus. Sexta lição: o Pai é nosso. Jesus, irmãos, orou no coletivo, porque o Pai não pertence aos judeus. O Pai não pertence só a uma família, a uma nação. Bem pelo contrário, o Pai não é meu, o Pai não é teu, o Pai é nosso. Quando Jesus chamou o Criador de Pai, ele estava nos dizendo que Deus assumiu a paternidade em relação a nós, dizendo: eu sou o Criador, eu sou o Pai. Agora, já que o Pai assumiu essa paternidade, só depende de nós, irmãos, se encaixar e assumir a posição de filhos. Amém? Por isso que João, no capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quanto receberam a Jesus, Deus lhes deu o poder de serem feitos. Amém? Então não foram feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que acreditam no nome, creem no nome de Jesus. Já que o Pai é nosso e não só meu e não só teu, então compartilhe o Pai com mais alguém, convide alguém para o culto, do próximo culto na sua igreja, fale da filiação de João 1,12 através de Jesus para alguém. O Pai é nosso. Sétima lição: amanhã eu dependo do Senhor de novo. No versículo 11, Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus não diz que o pão nosso de cada dia nos dá amanhã, nos dê amanhã. Primeiro, irmãos, que essa é uma evidente confirmação de que Jesus está nos ensinando a viver o hoje na presença de Deus. O amanhã não é nosso, o amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. E segunda lição que eu aprendo sobre isso, Jesus está nos ensinando a depender de Deus todos os dias da nossa vida. Jesus está usando o mesmo princípio que o Pai, que Deus usou lá no deserto com Israel, quando enviou
para Israel, o maná do céu. Com exceção da sexta para o sábado, o maná era o pão nosso de cada dia e era dado hoje. Que a nossa dependência de Deus seja constante. Se a sua dependência de Deus é constante, então ore, leia a palavra, se consagre, viva o hoje que Deus te deu na presença dele. Oitava lição: se Jesus consegue perdoar, pega essa aqui, quem o matou, por que nós não conseguimos perdoar quem nos feriu? Meu Deus, que coisa forte, irmãos. Só essa frase da oitava lição já causa um impacto profundo dentro dos nossos corações. Jesus, no verso 12, já está dando como certo o perdão em nossas vidas, o perdão na vida de quem ora em relação ao próximo, às ofensas do próximo. Amém? Condicionando o perdão de Deus junto com a nossa disposição em perdoar nossos irmãos. Por isso que Jesus diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim, dando como certa, como nós perdoamos nossos devedores. Sabe por quê? Quem ora a Deus de todo o coração, perdoa. É isso que Jesus está dizendo. O perdão é libertador. Irmão. Certa feita, uma pessoa me fez mal, muito mal. E aí, por infinita graça de Deus, eu tive a oportunidade de encontrar essa pessoa na rua. Naquele momento, a pessoa tomou um susto, achando que eu ia tirar satisfação, ou ia tentar resolver da pior forma possível, mas para surpresa daquela pessoa, eu dei um abraço nela e ainda fiz uma oração com ela em público, na rua. Ei, perdoe, você precisa se parecer com Jesus. Nona lição: busque ser o exemplo. Amém? Porque os discípulos pediram para Jesus ensinar o grupo a orar e não pediram ao outro? Justamente porque eles viram, irmão, que Jesus era um exemplo de oração. Busque a Deus com o propósito de se tornar exemplo na vida de alguém. Amém? Os discípulos, irmãos, viam Jesus com propriedade no assunto. Quando falamos aquilo que a gente vive, aquilo que a gente vivencia em Deus, sabe o que o Espírito Santo faz? Ele testifica no coração de quem ouve. E para que isso aconteça, amém? No coração das pessoas, não necessariamente as pessoas precisam te ver orando. O importante é que Deus está vendo você orando e a partir daí Deus pode te usar poderosamente. A nossa maior propriedade está em falar daquilo que somos exemplo. O maior exemplo de autoridade é a gente falar aquilo que a gente vive. Que Deus continue te abençoando. Amém? Em nome de Jesus. Eu espero que você tenha captado algumas informações do céu para a sua edificação nessa hora. Compartilhe esta palavra com alguém. Que Deus use muito você nessa terra e que a oração seja uma ferramenta indispensável para a sua vida enquanto você aqui viver. Fique firme na presença do Senhor. Não deixe que nada roube de você a oração que Deus nos deu como presente, porque a comunicação entre nós e Deus é o oxigênio da nossa comunhão com Ele, é o oxigênio da nossa alma. Que Deus muito te abençoe. Continue aí firme, comentando, e a gente segue aqui através dessa fonte que não para de jorrar. Deus te abençoe.